Tudo bom, gente? Como vão? Vocês estão bem? Bom demais. Vamos então para o último tema do nosso módulo 2, né? Terceiro ano, que é o fim do segundo reinado, a hora das questões externas, as questões, as questões do reino que derrubaram a monarquia brasileira. Vamos começar com a política externa, falar da política externa. Bom, a primeira grande questão externa é a questão Christi. No módulo tem a palavrinha tal, Christie, que é o nome. Quem era Christian? Christie é William Christie, que era embaixador da Inglaterra no Brasil na época. Na época aí, no século XIX, torno de em 1850, por aí e tal e coisa. Muito bem. Em 1862, no Rio Grande do Sul, no porto do Rio Grande do Sul, afundou um navio inglês. E quando afundou esse navio inglês, o navio afunda com a carga grande inglesa. Ora, brasileiro é bicho para ser estudado pela NASA. Vocês sabem muito bem que quando tem uma virada de um caminhão, que Deus nos livre, mas tem, sempre existe, aqui nas BRs, nas estradas, o povo voa baixo para saquear a carga, que é roubo. É roubo. Estou dizendo que não é. Mas o povo faz isso. Estou aqui para tapar só com peneira. Imagine no século XIX, quando o navio inglês afunda, a carga boia. E o povo do porto, o pessoal mais pobre do porto, voa no mar. Não quer nem saber, pega a carga do navio inglês. E aí, Bahia? Eita, que o William Christian aí exigiu do governo brasileiro, do imperador Pedro II, exigiu reparação financeira da carga. Pedro II disse: não pago, não vou pagar. Nós não temos culpa, a carga foi saqueada por bandidos comuns e o governo não tem nada a ver com isso. A Inglaterra, dona do mundo na época, ficou já com a cara desse tamanho. Muito bem, passado algum tempo, meses depois, no Rio de Janeiro, onde tem porto, é porque aqui não tem, vocês não sabem, mas lugar que tem porto, o pessoal que está assistindo aí, onde tiver porto, vai saber do que eu estou falando, sempre tem casas de prostituição, até hoje, bares, etc., que é para pegar marinheiro que está chegando de viagem, 3, 4 meses, 2 meses no navio, quando desembarca doida tudo, né, aquela coisa. Bom, então, um navio inglês chegou no porto do Rio de Janeiro, os marinheiros desceram e foram se divertir à noite. Muito bem, tomaram uma pesada, os marinheiros, e pegaram uma briga num bar com brasileiros. Com o pau cantou, e a polícia foi chamada e levou todo mundo para o Chilindró. Todo mundo preso. Quando chegou no Chilindró, na prisão, os marinheiros aí exigiram a presença do embaixador, que eles eram estrangeiros, marinheiro, e, portanto, o embaixador. E lá vem o William Christie. E aí o William Christie chega, o caso já estava com o juiz de direito, e o William Christie exige o cumprimento do Tratado de Extraterritorialidade. Lembram do Tratado de Extraterritorialidade assinado por Portugal e Inglaterra? Quando a Inglaterra trouxe a corte para o Brasil, o que é o Tratado de Extraterritorialidade? Era um tratado onde os ingleses que praticassem crimes aqui no Brasil responderia às leis inglesas e a um tribunal inglês. Dom Pedro II disse: isso aí acabou. Isso não existe. William Christie, então, já com raiva por causa da história lá do navio,
aproveita-se disso e entra com um processo contra o Brasil. A Inglaterra entra com um processo contra o Brasil na Corte Internacional de Haia. A Corte Internacional até hoje existe, hoje é a ONU. Mas na época, os dois países que estavam brigando ou discutindo escolhiam um árbitro, normalmente um rei também, e escolheram o rei da Bélgica, Leopoldo II, para arbitrar, para ser o juiz da causa. E pasmem os senhores e as senhoras, Leopoldo da Bélgica deu ganho de causa ao Brasil. A Inglaterra ficou virada no traque, retirou seu ministro daqui e começou a boicotar o Brasil. Essa foi a questão Christie, que já começa a enfraquecer o relacionamento Brasil-Inglaterra, que dava sustentação, muitas vezes econômica, à monarquia brasileira. Muito bem. Além disso, além dessa história, a região do Prata, onde ali fica o Uruguai, o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Paraguai, sempre foi um barril de pólvora, sempre. O Brasil via a região com olhos desconfiados. Primeiro, porque não queria, a monarquia brasileira não queria, em hipótese alguma, que nascesse ali uma grande nação, que competisse com o Brasil, que os interesses se chocassem com o Brasil. A Inglaterra sempre esteve ao lado do Brasil. E a Inglaterra tinha interesse também. O Brasil, além disso, queria garantir sempre a passagem que tinha pelo Rio da Prata. Porque só se chegava nessa época ao Mato Grosso pelo Rio da Prata. Saía do Rio de Janeiro, arrodeava o Atlântico aqui, ó, entrava ali no Uruguai e subia até o Mato Grosso, pelo Rio Paraguai. O Rio Uruguai, Paraná, etc., que forma a Bacia do Prata. A Inglaterra, por seu turno, queria garantir também esse tráfego para despejar seus produtos pelos países ali, Argentina, Uruguai, Paraguai. A Inglaterra precisava disso e apoiava o Brasil. Quando foi na metade, por aí, meados do século XIX, a Argentina era governada, deixa eu me ajeitar aqui, a Argentina era governada por Juan Manuel Rosas. Juan Manuel Rosa. Muito bem. E Juan Manuel Rosas, haviam muitas guerras internas na Argentina, pelo poder. E a Argentina sempre quis, era um sonho da Argentina, unificar novamente o Prata. Lembram do vice-reino do Prata? Que era Argentina, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Argentina tinha um sonho de reunificar para se tornar uma grande nação, para competir com o Brasil, inclusive. E isso o Brasil não toleraria. E aí, esse sonho da Argentina foi grande. Enquanto o Paraguai se aproximava mais do Brasil, para não ser tomado pela Argentina, Rosas aproximou-se do Uruguai, que no Uruguai, na época, era governado por Manuel Oribe, do Partido Blanco. O Brasil, então, de besta não tinha nada, procurou se aliar lá ao Partido Colorado do Uruguai. Já tinha o apoio do Paraguai, procurou, no Uruguai, ficar contra o rival de Uribe. E aí, apoiando o adversário de Uribe, Fructuoso Rivera, o nome do homem é Fructuoso Rivera. O Brasil apoia o Partido Colorado de Fructuoso Rivera, assim como o general argentino José Urquiza apoia também Rosas contra Uribe. E junta-se a oposição da Argentina com o general Urquiza
junta o Partido Colorado do Uruguai com Rivera e derruba Uribe no Uruguai e coloca Rivera no poder. Então o Brasil agora tem o apoio total do Uruguai, que ele quem botou o presidente do Uruguai, Rivera, lá. A Argentina, por seu turno, ganha apoio do Brasil com o general Urquiza da Argentina, ganha o apoio do Brasil para derrubar o presidente Manuel Rosas, na Argentina, que era contra o Brasil, queria dominar o Prata. E assim, o Brasil apoiando Urquiza, general Urquiza argentino, do Uruguai mesmo, quando terminaram de botar Rivera no poder, desceram tudo para a Argentina. O Brasil se fazendo de besta, dando uma de besta, disse, não, ali é uma guerra civil lá da Argentina, eu não tenho nada a ver. Mentira, o Brasil apoiava, inclusive com armas e financeiramente, o general Urquiza. E o general argentino Urquiza derruba o presidente da Argentina, Juan Manuel Rosas, e se torna presidente da Argentina. Até que quando se derruba Rosas da Argentina, Urquiza toma conta, tá? Mas continua a guerra civil na Argentina, essa é a guerra contra Rosas. Eu já falei da guerra contra Uribe no Uruguai, que tira Uribe e bota Frutuoso Rivera, o Brasil. Agora, o Brasil, junto com Urquiza da Argentina, derrubam o presidente o presidente da Argentina, Rosas, é derrubado por Urquiza, mas a Argentina continua num pandemônio, continua em guerra civil, até que como é que se diz? Até que Atanásio Aguirre, até que Urquiza sai do poder e dá o poder a Bartolomé Mitre, que governa e unifica a Argentina. E aí a Argentina vai viver em paz, mas sem influenciar mais o Uruguai nem o Paraguai. A guerra contra Aguirre é mais uma vez o Partido Blanco chega ao poder, e quando o Partido Blanco chega ao poder, os colorados, o Partido Colorado, representado por Venâncio Flores, tá? Representado por Venâncio Flores, se sente desprivilegiado. Atanásio Aguirre, do Partido Blanco no Uruguai, se une a Francisco Solano Lopes, ditador do Paraguai, que nós vamos já falar dele, contra o Brasil. E o Brasil, mais uma vez, intervém no Uruguai e coloca no poder Venâncio Flores, apoiado pelo Brasil mais uma vez. Nesse momento, Francisco Solano Lopes é ditador no Paraguai. O Paraguai, nessa época, era um país diferente do que a gente pensa que é hoje. O Paraguai, dessa época, estava começando a se industrializar. Enquanto o Brasil vivia da agropecuária do café, da agricultura cafeicultora, o Paraguai já começava a se industrializar. O Paraguai começava a ter cidades quase no nível da Europa. O Paraguai abria estradas. O ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Só que Francisco Solano Lopes tinha um grande delírio, ele sonhava em ver o grande Paraguai, como ele chamava. E o que era o grande Paraguai, professor? O Paraguai desejava uma saída para o mar. E para haver uma saída para o mar, para o Paraguai, só se tirasse um pedaço da Argentina, passasse para o Paraguai, e um pedaço do Brasil passasse para o Paraguai. Que se vocês observarem o mapa do Rio Grande do Sul, no final do nosso vídeo, vocês verão as imagens, vai ver o Paraguai aqui,
A ponta da Argentina aqui e o Brasil aqui. E o mar está aqui. Então, para o Paraguai aqui chegar até o mar, ele precisa de um pedaço da Argentina e precisa de um pedaço do Brasil. E aí o bicho pega. Certa vez, um navio brasileiro que navegava em direção ao Mato Grosso, quando passava em águas paraguaias, foi preso pelo exército de Francisco Solano Lopes. E isso foi o estupim para começar a Guerra do Paraguai, a maior guerra da América do Sul até os dias de hoje. A guerra que mais matou gente na América do Sul. Então, estoura a guerra do Paraguai, o Brasil envia o exército para combater, o chefe, o líder do exército que vai ao Paraguai é o Conde de, em francês, Conde de apóstrofo eu, esposo da princesa Isabel, Conde de, que lidera o exército. Lá no Paraguai, as batalhas começam, o Brasil começa perdendo, mas o Brasil fecha um acordo. Lembre-se, o Uruguai está na mão do Brasil e a Argentina também. Então, forma-se a Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina se unem-se contra o Paraguai. É a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Nesse momento, a guerra já iniciou, os brasileiros começam a perder as batalhas, o Paraguai domina o Pantanal mato-grossense, domina o Pantanal, mas nesse momento a Inglaterra disse: epa, Brasil é meu amigo, meu camarada. A Inglaterra doida para derrubar o Paraguai, porque o Paraguai, se lembra que eu disse que estava se industrializando e era um forte concorrente com a Inglaterra dentro da América do Sul, e a Inglaterra não queria isso. E aí a Inglaterra faz o quê? Ela simplesmente vende ao Brasil uma frota de navios seminovos, navios modernos, e a Marinha Brasileira desce para o Paraguai. Quando a Marinha Brasileira chega no Paraguai, tem 3 batalhas brilhantes. O exército agora, quem comanda é o Barão de Caxias. Lembra do Barão de Caxias? Lá da Guerra dos Farrapos? Quem comanda o exército agora é o Barão de Caxias, que depois dessa guerra vai se tornar o Duque de Caxias. O título dele vai subir. E aí, o Barão de Caxias por terra e a Marinha no Rio Paraguai. As batalhas da Marinha, as maiores são as batalhas de Riachuelo, Tuiuti e Lomas Valentina. Riachuelo, Tuiuti e Lomas Valentina. As 3 maiores batalhas navais da Guerra do Paraguai, todas 3 vencidas pela Marinha Brasileira. Olha que orgulho. E aí, com essa vitória, o Paraguai é abalado. Em 1870, vendo-se derrotado, Francisco Solano Lopes, o ditador paraguaio, se suicida. E o Brasil, então o líder da Tríplice Aliança, ao invés de sair vitorioso da guerra, com rendição paraguaia, o Brasil fez pior. O Brasil promoveu uma matança de inocentes. O povo civil do Paraguai, o Brasil matou. 90% da população masculina paraguaia foi morta pelo Brasil. Foi morta pelo Brasil. Pior ainda. As mulheres do Paraguai foram forçadas a se tornar prostitutas do Exército e da Marinha Brasileira. E fizeram com a economia do Paraguai uma bagaceira. O que foi bom para a Inglaterra
que destruiu o único país da América do Sul capaz de enfrentá-la no capital, com a indústria. O Brasil passa a ter total hegemonia agora da região do Prata, mas tem um pequeno detalhe. Quem foi para a guerra? Os brancos, mas a maioria dos batalhões eram formados por soldados pretos, negros, escravos, porque o exército chegava nas fazendas aqui no Brasil, todos serão obrigados a ir para a guerra. Os donos de engenho, donos de fazenda de café diziam, não, meu filho não vai não. O filho falou, não pai, não quero ir não. Pronto, vou mandar 3 escravos. E mandava 3 escravos no lugar do filho. E esses negros lutaram bravamente pela vitória do Brasil no Paraguai. O exército brasileiro, os oficiais, entraram em contato pela primeira vez com uma filosofia republicana chamada positivismo, onde dizia que o correto no mundo era a república, onde com a ordem se adquiriria o progresso. E o exército argentino passa essa filosofia para o exército brasileiro. Então, quando termina a Guerra do Paraguai, a monarquia brasileira começa a estremecer. Como um país tem escravos, onde esses escravos foram os grandes heróis na Guerra do Paraguai. Como se tem coragem de escravizar ainda? Mais ainda, o exército agora queria o poder para si mesmo, porque com o positivismo na cabeça, eles achavam que a república era o correto, era o regime, a forma de governo correta para um país se desenvolver e chegar ao progresso. E apenas eles, os militares, poderiam botar ordem nesse país. Essa era a filosofia positivista. E o exército chega aqui com essa filosofia e coloca em Benjamin Constant, um professor da escola de oficiais do Exército Brasileiro, que ensina essa filosofia com ênfase aos seus alunos, futuros oficiais do Exército. E são esses futuros oficiais do Exército, junto com Benjamin Constant e o Marechal Deodoro da Fonseca, que irão futuramente derrubar essa monarquia. A questão da mão de obra, eu acabo de falar aqui, a cada dia era mais escassa a mão de obra escrava no Brasil. A monarquia já não tinha de onde tirar escravo. Estava proibida pela lei Eusébio de Queiroz o tráfico negreiro. Era proibido pela lei do ventre livre, proibia que o negrinho nascido de uma escrava fosse escravo. A gente sabe que é lei para inglês ver, que era mentira. Porque a lei do ventre livre, por exemplo, vamos lá, a lei do ventre livre, a negra tinha seu filho, a negra escrava, o filho nascia livre. Mas qual a mãe que tem coragem de pegar seu filho e botar na porteira da cancela, na cancela da fazenda, para quem passa a levar? Nenhuma. Então a mãe amamentava essa criança. E enquanto ela estava amamentando essa criança, de acordo com o dono dela, ela estava gastando dinheiro dela. Então o negrinho teria que ficar lá para pagar o consumo do alimento até os 20 anos. Até 21 anos. Gente, vida de escravo era curta. Um escravo de eito, que a gente chamava escravo de eito, escravo da lavoura, vivia até 34, 30 anos no máximo. Os escravos de casa, o de dentro, é que viviam mais, viviam 50 anos, 60 anos, porque trabalhavam na sombra. Então, a pessoa com 21 anos já era no fim da vida. Ganhava liberdade já no fim da vida. A lei do sexagenário é outra lei que deu liberdade aos negros que completavam 60 anos. Minha gente, no mundo de 100 negros
Um chegava a 60. Então era lei para inglês ver. E isso foi diminuindo, minguando a quantidade de escravos no Brasil. E o Brasil precisava de mão de obra. Então qual foi a saída encontrada pelo imperador? A saída foi simples. Traz gente de fora, importa gente, imigrantes. E os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil são os italianos, com as propagandas mentirosas que Dom Pedro II botou pelo mundo todo, dizendo que aqui era a terra da fartura, que todo mundo chegasse aqui e enricar. Os italianos passando fome no sul da Itália, acabaram de unificar a Itália, onde as terras italianas foram todas fechadas como fazenda da elite. Então o povão não tinha terra. Para onde vamos? Eita, vamos para a América. Vamos fazer América. Vamos fazer América. E lá vinham os italianos de lá para cá, crente abafando que ia enricar. Quando chegavam aqui, iam para as fazendas de café viver num regime de semi-escravidão. Porque quando chegava aqui, o dono da fazenda dizia: olha, você está me devendo sua passagem, está me devendo, só tem essa venda aqui na fazenda, essa armazém, você está comendo daqui, então você me deve. Então o cabo não ganhava um tostão nunca. E isso foi enraivecendo os imigrantes italianos, que aos poucos fugiam e iam para a capital da província de São Paulo, que vocês sabem até hoje, São Paulo é formada e erguida e erigida por italianos. Eram esses italianos que chegaram aqui em busca de fazer fortuna, que quebraram a cara. Tá certo? E por fim, muitos brasileiros também lutavam pela abolição da escravidão já. Muita gente, como Joaquim Nabuco, aqui de Pernambuco, grande homem. O advogado Luiz Gama, fantástico, um negro advogado, fantástico Luiz Gama. E a própria princesa Isabel era uma abolicionista. E essa turma se reunia, escondido no Rio de Janeiro, para buscar a abolição da escravidão no Brasil. Junto com muitos outros que já eram republicanos. Porque o republicanismo unia-se muito com o fim da escravidão. E aí, no dia 13 de maio de 1888, o imperador viaja, deixa a princesa Leopoldina como regente e ela aí decreta o fim da escravidão. Uma lei simples, de 2 artigos apenas, chamada Lei Áurea. É o dia 13 de maio de 1888. No módulo dos senhores tem uma imagem do dia da abolição, uma foto. Isso é histórico, isso é maravilhoso, essa fotografia. Com o final da escravidão, a monarquia perde o apoio que tinha dos fazendeiros de café. E os fazendeiros de café, no mesmo ano, criam o Partido Republicano Paulista. Ora, como é que eu estou numa monarquia, apoio a monarquia e crio um partido chamado Partido Republicano? Já está dizendo: eu não lhe apoio mais. Acabou-se meu apoio. E assim, em 15 de novembro de 1889, em 14 de novembro, houve, dentro da escola de oficiais do Exército, lembra que eu falei de Benjamin Constant? Espalhou-se uma fofoca que o ministro da Fazenda de Dom Pedro II havia mandado prender oficiais do Exército, inclusive o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro era uma pessoa muito querida. Os oficiais se revoltaram com isso. Quando Dom Pedro II soube, já era tarde demais. Os oficiais estavam na rua, marchando. Era o dia 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II demitiu ainda o Visconde de Ouro Preto, que era ministro da Fazenda, não teve jeito. E quando chegou-se na frente
do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, Marechal Deodoro tirou a espada e gritou: "Viva o imperador!" Ninguém que vai derrubar alguém grita viva. Mas ele gritou: "Viva o imperador!" Atrás, quem vinha, gritou: "Viva a República!" E ficou proclamada a República por uma fofoca neste país. Foi assim que se deu a proclamação da República Brasileira. Tá certo? Lembrando ainda que a Igreja Católica, muito poderosa na época, havia se indisposto com Dom Pedro II. Por quê, professor? Porque Dom Pedro II chegou uma bula papal, chegou uma bula papal, gente, é uma ordem do Papa. Chegou uma ordem do Papa dizendo que quem frequentasse a maçonaria não poderia frequentar mais a igreja. Dom Pedro II era maçom. E o sistema no Brasil da época chamava-se sistema de padroado. O que é o sistema de padroado? O sistema de padroado era o seguinte: a igreja, o Papa, nomeava um bispo para Olinda, o bispo de Salvador, o bispo do Rio de Janeiro, o Papa nomeava, mas quem pagava o salário era a monarquia, era o governo do Brasil. Chamava-se sistema de padroado. Aí Dom Pedro II disse: "Epa, peraí, se eu pago o salário deles, eu não posso frequentar a igreja? Conversa é essa? Essa bula não será cumprida no Brasil." Dom Pedro II. Os bispos do Nordeste, principalmente de Olinda e de Belém, no Pará, no Norte, desceram o pau. Em Dom Pedro II, toda a missa descia o pau. Foram tudo presos. Dom Pedro II mandou prender e trabalhar. Quando o povo soube disso, todo dia na missa era: olhe, o imperador maçom mandou prender os bispos. Isso não é coisa de Deus, gente. Até hoje, quem bola com a igreja é enfraquecido, imagina naquele tempo. E o povo começa a ficar contra Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II perdoa os bispos, que solta todo mundo, é tarde demais. Já houve um enfraquecimento perante o povo. E a República, então, quando chegou, foi aplaudida por militar, pela igreja e pelo povo. Espero que tenham aprendido. Tenham todos um ótimo dia. Grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser e Ele há de querer.